Oi, vamos falar um pouquinho de história? Nessa aula rápida, de uma forma bem resumida, para a gente só ter uma ideia de como surgiu a leitura em grupo na humanidade. Vamos lá? A leitura em grupo, como uma atividade social, tem uma longa história que evoluiu ao longo do tempo. Aqui estão algumas etapas importantes no desenvolvimento da leitura em grupo. Tradição oral. Nas sociedades antigas, a tradição oral era a forma predominante de transmitir histórias, conhecimento e cultura de geração em geração. Grupos reuniam-se para ouvir contadores de histórias, bardos ou anciãos que compartilhavam sabedoria, histórias, mitos e lendas. Então, aqui é um momento que existiam pouquíssimos textos registrados, né? Então era justamente essa tradição oral, histórias que vão sendo passadas de geração em geração. Inclusive tem um livro que faz um levantamento bem sério, bem interessante sobre a potência e a importância das fábulas, das histórias, que é o livro Mulheres que Correm com Lobos, né? Então algumas histórias atravessam séculos, se tornam clássicos por conta da carga de sabedoria e conhecimento que existe naquela história. Né? Então, por que a história do Patinho Feio é contada até hoje? Né? Qual é a carga de conhecimento e sabedoria que existe na fábula do Barba Azul? Né? Então, essa é a força dos clássicos. Continuam tendo muito a dizer. Bom, vamos passar para a próxima? Manuscritos e mosteiros. Com a disseminação dos manuscritos escritos, que eram muito poucos, né? Especialmente na Idade Média, mosteiros desempenharam um papel importante na leitura em grupo. Os monges frequentemente se reuniam para ler em voz alta textos religiosos e literários como parte de suas práticas diárias. E aí, dando continuidade, né, a essa organização dos mosteiros, é lógico que isso facilitou, né, justamente toda a leitura religiosa em grupo. Né? Então, a leitura em grupo desempenhou um papel central nas práticas religiosas, como a leitura da Bíblia durante a Reforma Protestante. As igrejas e grupos religiosos frequentemente organizavam sessões de leitura e discussão para estudar e interpretar textos sagrados. Então, é como se os primeiros livros, né, a Bíblia, né, os textos religiosos em diversas culturas, como se fossem assim os primeiros livros, né? Então, isso chegava a um grupo muito pequeno, e esse grupo pequeno, para passar adiante essas informações, era justamente o grupo que fazia parte, né, dessas organizações religiosas. E aí, os clubes de leitura, mais ou menos como a gente conhece hoje, os primeiros, a gente tem uma aula, a próxima aula justamente falando desses primeiros clubes de leitura, vão surgir nos séculos 18 e 19. Eles ganharam popularidade principalmente entre a classe média e alta da sociedade. Então, assim, continua sendo um grupo privilegiado, um grupo pequenininho que tem acesso a textos, né, e para se conversar e para se discutir. Os membros desses clubes se reuniam regularmente para discutir livros, promovendo a leitura como uma atividade social. Bibliotecas públicas. A proliferação de bibliotecas públicas no século XIX e XX proporcionou às comunidades locais espaços onde as pessoas podiam ler em grupo, participar de discussões literárias e acessar uma variedade de livros. Então, aqui já existe um lugar onde a população pode ir. Tem um tom assim retrô, dependendo da idade que você tem,
Talvez no ensino médio você foi a bibliotecas públicas para fazer as suas pesquisas, né? Porque não era a década de 70, década de 80, não era toda a família de classe média, né, que tinha condições de ter uma enciclopédia em sua estante de livros para os seus filhos fazerem as pesquisas, né? Então, assim, a gente realmente ia para a biblioteca e lá a gente percebia que tinham outros movimentos, muito por conta dessa concentração de livros, né? Grupos de estudo e educação, outro lugar, né, de conhecimento, de armazenamento de conhecimento, de livros e de textos. A escola em seus diversos formatos. Nas escolas e universidades, a leitura em grupo é comum em salas de aula. Estudantes frequentemente se reúnem para discutir textos acadêmicos, leitura e trabalhos de pesquisa. Então a gente sente até hoje nos professores, né, o convite para se ler em casa o texto que vai ser discutido em aula. E aí, quando o professor percebe que não conseguiram ler, então é distribuído esses textos, é convidado as pessoas a lerem, né, se dividirem em grupo para poder falar sobre aquele texto. Então, assim, a educação, o professor é o grande agente, né, de convite. Leia, né, escute, né, sinta esse texto, né, o texto tem que passar por você. Então, os professores são os grandes agentes. Clubes de livros contemporâneos. Atualmente, os clubes de livro continuam a ser uma maneira popular de ler em grupo. Eles podem ser formados por amigos, colegas de trabalho ou membros de comunidades online, onde os participantes escolhem um livro para ler e depois se reúnem para discuti-lo. E a leitura em grupo online, né, que assim cresceu, teve aquele boom na pandemia, porque foi uma maneira da gente se encontrar, né? Então assim, o presencial, o encontro, ele é insubstituível. Mas, de qualquer maneira, você poder proporcionar encontros de pessoas de diversas partes do seu país para conversar sobre um texto, sobre um conto, sobre um romance, é muito, muito interessante, muito potente. Com a ascensão da internet, a leitura em grupo também se expandiu para o ambiente online. As pessoas participam de fóruns, grupos em redes sociais e plataformas específicas para leitura compartilhada, onde discutem livros e trocam ideias sobre leitura. A leitura em grupo oferece uma oportunidade valiosa para compartilhar perspectivas, enriquecer a compreensão dos textos e contribuir conexões sociais por meio da literatura. Ela evoluiu ao longo do tempo para se adaptar às mudanças tecnológicas e sociais, mas continua a ser uma maneira significativa de explorar o mundo da leitura de forma colaborativa. Então a gente sente que à medida que o livro pôde sair daquele formato onde dependia de um copista, que é uma pessoa que quer copiar para uma outra edição, escrevendo, né, justamente com o surgimento da imprensa de Gutenberg. Então, assim, foi com a expansão dessas edições, desses livros, né, é que os livros foram saindo dos mosteiros, das instituições religiosas, para se chegar a pessoas, né, com livros raros, livros que às vezes não tinham nem em museus, estavam nas mãos de colecionadores, de pessoas que tinham dinheiro para pagar por essas cópias ou por esses exemplares raríssimos, até o ponto de, aos poucos, você ter a chegada das bibliotecas
né, onde a gente podia guardar e ter acesso a esses volumes raros. E tudo isso junto com a possibilidade de você se alfabetizar. Então, à medida que a humanidade passou a ter acesso à alfabetização, e isso vai depender das condições, né, de cada país, de cada cultura, de cada lugar, é que as coisas foram evoluindo, o acesso da humanidade à leitura, a textos e se organizar em grupo para poder conversar o que entendeu, o que sentiu, trocando conhecimento e saberes. Bem interessante, né? Espero que você tenha gostado. Até a próxima aula.